Muito boas tarde, boas noites. Eu sou o Cowboy Toy Bunny, o contratador digital. Eu sou a Maná que é criança. E hoje finalmente saiu a segunda parte do resumo de Chica da Silva, do episódio 21 ao episódio 40. E devo dizer que esse está especialmente saboroso para a voz Messias. Chame Odisseia. Já vou pedindo perdão pela qualidade das imagens, mas vocês que procuram assistir a novela devem saber que é difícil achar uma imagem de qualidade e principalmente sem essas desgraças desses logos de passiones e conejo e não sei o quê. Eu sei que tem gente que também escuta esses vídeos longos como se fosse podcast, então fique à vontade para ouvir o doce som da minha voz. Episódio 21. Nós tínhamos parado no momento em que o Capitão Moore ia atirar em Martin, mas Zé Maria e Elvira intercedem por ele. Das Dores também tenta ajudar, mas ela é impedida pela mãe. Dentro de casa, o Capitão Moore começa a desconfiar da farsa de Das Dores com Bonifácio, seu noivo, e diz que a culpa é toda de Dona Cel, que deveria ter lhe dado filhos homens. Mas Das Dores jura que não se encontrará mais com Martin, e não sabe o porquê da sua insistência. Emanuel, o seu pai, Capitão Moore, diz que vai dar um jeito de tirar Martin do caminho. Paulina se sente culpada pelo vexame do irmão e pede desculpas a Dona Bem-vinda e a família. Eles aconselham Paulina a pedir ajuda de Chica, para defendê-los da ira do Capitão Moore. Zé Maria questiona a avó. Ela tinha feito uma previsão sobre um caixão no futuro de Dom Martin, mas a bruxa simplesmente diz que não se lembra de ter dito nada disso. No dia seguinte, vemos dois dragões descansando. Acabaram adormecendo no mato enquanto esperavam o amanhecer. São Santiago e Amaro. Lembrando que Santiago é o irmão da Violante. Clara, o espírito da Mãe d'Água, os encontra, mas acaba fugindo, enquanto os dragões caem numa armadilha feita pelo homem misterioso que a protege. Enquanto isso, na casa do contratador, Chica tá tomando um café da manhã com um bolo de aipim. Elvira, Zé Maria e Félix chegam com suas encomendas e ela chama a Rosa para ver suas comprinhas. A Dona Cel mais uma vez pede a Das Dores que esqueça de Martim. Ela diz que provavelmente o pai de Das Dores vai fazer com que ele vá de arrasta. Enquanto isso, o Capitão Moore rasga elogios ao dragão Bonifácio e pede para que ele dê um fim em Martim, que estaria empatando ali o seu noivado, né? As irmãs de Das Dores, as meninas Isabel e Ana, comentam sobre o ocorrido com Úrsula, a sobrinha do padre, que acha muito romântico e cita o livro Correspondências de Abelardo e Heloísa, que aparentemente é uma história real de um amor proibido dentro da igreja, resultando em uma castração. Pois bem, Úrsula conta essa história dizendo que o amor à igreja deve ser maior que o amor dos homens. Isabel diz que gostaria de ser amada como Úrsula ama a igreja. Talvez a citação desse livro seja um presságio sobre uma história que ainda está por vir. Joaquina chega e vai cortando ali o papo das moças para sua aula de gente boa, quer dizer, aula de religião. E ela manda a clássica: como os bebês aparecem na barriga. Xavier encontra Bonifácio e Santiago, naquela armadilha que eles caíram, mas antes de soltar os dois, ele pede para que façam duas promessas. A primeira promessa é não encher a paciência dele, e a segunda é lhe mostrar uma mulher pelada. Cada um com as suas prioridades, não é mesmo? Zé Maria e Elvira vestem Chica com suas roupas novas, e nesse momento, Zé Maria aproveita para mencionar a situação de Martim. Enquanto isso, Violante e Dona Bem-vinda conversam. Ela se exalta ao saber que Chica vai se fazer de branca. Violante também diz que a culpa de sua situação é que o contratador é um homem que valoriza demais as necessidades carnais. Ela e Dona Bem-vinda acreditam que logo Chica será trocada por outra. E o contratador pensará em se casar, como se deve, para ter filhos brancos. O plano então é conseguir uma moça que seja ainda mais bonita que Chica para trabalhar na casa do contratador. E Dona Bem-vinda diz que vai usar Zé Maria para colocar essa ideia na cabecinha de Chica. Bonifácio desafia Martim para um duelo, para defender a honra de sua noiva. E Martim diz que não tem medo não, pode vir. De volta à casa do contratador, Chica diz que poderia sim interceder, mas ela guarda muito rancor de Martim e sua família, por ter crescido na mesma casa que eles. Lembrando que Chica é filha do ex-contratador Felisberto, pai de Martim, Paulina e Clara. O Sr. Félix, o tropeiro, diz que porque Chica não tem razões para ajudar, seu gesto será ainda mais generoso. Ela diz então que vai pensar.
Enquanto isso, Xavier, Santiago e Amaro voltam pro regimento depois de escaparem da armadilha. E um outro dragão passa para eles a fofoca sobre o duelo. Violante e sua madrasta Micaela tentam argumentar com o Sargento Mor contra esse duelo, mas o patriarca diz que um duelo é a prova do sentido da honra de um homem, e que uma vez feito, o desafio não pode voltar atrás. Maria das Dores e sua mãe Dona Cel conversam com o padre sobre o duelo. Ele também diz que não pode fazer nada. A maioria do Tijuco acredita que Martim já perdeu. Assim que Zé Maria, Elvira e Félix retornam à pousada, Martim vai até eles contar sobre o desafio. Ele diz que também acha que não vai tancar e pede para que todos cuidem de Paulina quando ele se for. Dona Bem-vinda diz que isso não é necessário, soltando mais um presságio. O Dr. Lourenço então chega na pousada bem na hora e diz que será padrinho de Martim no duelo. Martim acaba convidando também Dom Duarte. E o padrinho de Bonifácio é o próprio pai de Das Dores, Emanuel. Rosa desdenha do novo visual de Chica tirando com a cara dela, mas também se mostra muito feliz por ela ter ficado tão bonita. Paulina e Dom Duarte vão até a casa de Chica, mas Paulina entra sozinha. Ela conta sobre o duelo e diz que veio implorar para que ela impeça. Chica diz que a vida mudou muito para eles. Ela diz que sempre se sentiu parte da família de Paulina, os Caldeira Brant. Isso até o dia em que o pai delas aceitou a oferta de Jacobino de comprar Chica para servir aos homens na taberna. Até hoje ela carrega essa mágoa, de saber que só valia alguns contos de réis na casa onde cresceu. Paulina diz que não tinha como saber disso, já que os pais não comentavam com ela sobre negócios. Chica então revela para Paulina que elas tinham o mesmo pai. E Paulina diz que novamente ela não tinha como saber, véi. Chica então conta da surra que tomou do pai e dos insultos que recebeu. Paulina fica chocada, mas Chica termina dizendo que elas não são irmãs, pois ela é filha de Caetano, o mesmo Caetano que Felisberto deu cabo a pancadas. Paulina dá razão a Chica por odiar sua família, e se sente envergonhada de ter ido pedir ajuda. Chica diz que é muito bom rir por último. O contratador volta para casa à noite e diz a Chica que ela tá linda, ao vê-la vestida como uma fidalga. Ela então lhe faz um pedido, e o episódio acaba com Das Dores recebendo a arma de seu pai que pediu que Fátima roubasse. Episódio 22. Das Dores conta seu plano a Fátima. Ela diz que embora nunca tenha mexido com uma arma, já viu o pai manuseando-a desde pequena, e planeja dar um tiro no momento errado, causando uma bagunça no duelo. Ela diz que se sente muito culpada por tudo isso. Se ela não tivesse sido tão ríspida com Martim, ele não teria se embebedado e feito todo aquele escândalo na janela no capítulo 20. Aquele pedido que Chica fez ao contratador era para que ele cancelasse o duelo, mas ele diz que não pode porque é questão de honra. E também diz a Chica que ela deve esquecer do seu passado, pois hoje ela é uma rainha. Paulina volta para casa e Martim diz que não quer ela saindo com o Duarte, já que eles não são parentes e podem causar fofocas. Ela diz que foi pedir ajuda a Chica, mas foi distratada. E Martim diz que se Chica tivesse aceitado ajudá-lo, ele se sentiria humilhado. Dom Duarte diz que Paulina fez mal, pois mulheres não devem se meter em assuntos de macho. Martim diz que acha Duarte pavoroso e Paulina discorda. Chica acorda Rosa no meio da noite e pede para que ela descubra onde será o duelo e também pede um galo cantador. No dia seguinte, Xavier mais uma vez lembra da promessa de Amaro e Santiago. Amaro diz que é pecado, pois nenhuma mulher direita vai se permitir ser vista sem roupas. E diz também que não vai desistir da sua busca pela Mãe d'Água, que, se vocês se lembram bem, é Clara que ficou maluca depois de ter sido brutalmente abusada por vários dragões. O Capitão Mor pede a Amaro para ser o segundo padrinho de Bonifácio, pois ele é um dos melhores atiradores do regimento. O Sr. Félix diz a Zé Maria e Elvira que não vai para casa de Chica hoje, pois precisa conseguir um cravo, que é um instrumento. Esse foi o segundo pedido que o Sr. Pereira fez ao Félix para que ele possa cortejar a filha dele, Graça. Depois que ele cumprir esse pedido, ele tem mais um e então poderá realizar o que tanto deseja. Dona Bem-vinda solta outra previsão dizendo que pelo menos Graça vai poder ouvir música enquanto sofre. A Miss Welcome continua lacrando e diz pro neto que Chica precisará de uma mucama. Dom Duarte acaba ouvindo a conversa e diz que ele logo poderá fornecer uma mucama de primeira. Dom Félix aproveita para pedir ajuda a Dom Duarte em sua quest. Enquanto isso, na casa do contratador, Elvira e Zé Maria ajudam Chica a vestir um espartilho, e Zé Maria já sugere que ela tenha uma mucama para si. Dom Duarte se lembra de um cravo sim, e diz que seu escravizado Jerônimo vai acompanhar o Félix até o lugar onde o cravo foi perdido num carregamento. Violante vai visitar a Dona Bem-vinda e ela conta sobre o curso do plano, e diz que não basta ser só uma moça bonita para servir ao contratador, tem que ser também ambiciosa
e elas devem ajudá-la com magia. Violante pede para que Dona Bem-vinda faça uma previsão, para ver se o plano vai dar certo. Dona Bem-vinda diz que vê o sorriso da escravizada em uma bandeja de prata. Maria e Mandinga se encontram. Ele diz que vê no futuro de Chica grande escuridão. Ela tem um grandioso destino que pode ser ameaçado. Então eles consultam os orixás. E a conclusão é de que eles precisam de muita ajuda. Chica diz que não sabe se acha bonito ela ter uma escravizada para ela. Ela vai refletir sobre. Rosa vai até a bodega a pedido dela para comprar os mantimentos e um galo que a Chica queria. E o grande contratador João Fernandes está todo feliz da vida dizendo que a mulher que foi sua segunda mãe virá visitá-lo, a Marquesa Carlota. Fátima conta ao Capitão Mor sobre o plano de Das Dores e ele a perdoa pelo roubo da arma por ter mostrado-se leal. Enquanto isso, Maria da Graça, a filha mais nova dos portugueses, pergunta ao pai por que sua irmã é tão incentivada a casar-se. E no caso dela, o pai dificulta de todo jeito que pode. Ele diz que um reles tropeiro não está à altura de uma fidalga como Graça. A mãe então vem chamá-la para ir visitar a Dona Bem-vinda. E eles levam um doce lá que Graça fez, dizendo que foi Joaquina que fez. Se você não lembra da parte 1, Zé Maria e Joaquina estão noivos. Chica pergunta ao Zé Maria o que o povo do arraial acha dela. E ele conta a verdade. Acham que o contratador tá completamente doido e ele diz ainda que ela deve demonstrar poder para ser respeitada. Sobre o duelo, ele é marcado no dia seguinte ao alvorecer. Paulina tenta persuadir Martim a fugir e diz que ficará perdida sem o irmão. Chica pergunta o que o contratador acha sobre ela ter uma mucama, e ele concorda. Ela ainda não parece muito certa sobre isso, mas acaba cedendo, ainda mais por conta da chegada da Marquesa, que é a madrinha do contratador. O JF tenta assegurar que vai ficar tudo bem e que a Marquesa com certeza vai adorá-la. Martim se confessa para o padre Aguiar, e o padre diz que tem fé que ele sobreviverá ao duelo. Emanuel, pai de Das Dores, pega ela no pulo antes do duelo e diz que ela é uma atrevida e que não merece sua consideração. Ele deixa a Dona Cel vigiando a filha. Quando o contratador sai pro duelo, Chica começa a botar seu plano em ação. E vamos ao início do duelo. Martim tem uma vantagem de escolher a arma. E daí eles dão 5 passos e atiram. Caso ocorra um impedimento, o adversário é substituído por um de seus padrinhos. Lembrando que Martim é provavelmente o pior atirador dos 4 ali presentes. Chica e Rosa chegam escondidas ao local do duelo com o tal do galo cantador. Os duelistas iniciam dando 5 passos e o episódio acaba. Episódio 23. Retornamos a esse novo episódio em pleno duelo. Assim que Manuel dá início ao duelo, Chica solta o galo, que sai voando pelo meio dos ares atrapalhando os duelistas. A equipe de Martim fica super feliz, os caras nem disfarçam. Porque na confusão, o Martim decidiu não atirar e Bonifácio queimou a largada, atirando mas sem acertar em ninguém. Cada duelista tem direito a apenas um tiro. Chica e Rosa vão embora para casa risonhas com a travessura que deu certo. Das Dores, que rezava por Martim, do nada sente uma alegria enorme. Ela disse que foi um anjo que veio lhe dizer que Martim estava bem. Mas Martim não consegue atirar no indefeso Bonifácio e resolve poupar sua vida. Eles se cumprimentam e eu achei um desfecho bonito para esse duelo de machos. Mas Manuel fica emputecido e ameaça atirar em Martim pelas costas. Bonifácio aconselha ele a não atentar contra a honra e ele acaba dando cabo do galo com um tirambaço. Dona Bem-vinda também comemora e descobrimos o nome do seu gato, que é... Luiz Fel. Que nome mais feio para um gato. Feio que. Eu não entendi muito direito. Ensuel? Os caras do time Martim chegam na hospedaria contando tudo. E Paulina fica desconfiada dessa história do galo, porque foi ela mesma quem vendeu o galo cantador em sua bodega pela manhã. Emanuel também traz a notícia à filha e esposa. Ele diz que Das Dores não perde por esperar. Eles então marcam uma ceia para selar o noivado. E o pai ameaça Das Dores de morte se ela não andar na linha durante todo esse noivado. Amaro conta a Xavier e Santiago o que rolou no duelo. E Xavier aproveita para cobrar aquela dívida dos dois. Na casa de Chica, Zé Maria ensina ela a pendurar potes de mel com água nas anquinhas embaixo do vestido para evitar moscas. Eu até tentei fazer uma pesquisa breve para saber se isso era verídico, mas não achei nada. Chica fala que tá super nervosa com a vinda da madrinha do contratador. E Zé Maria diz para ela ficar calma.
Não tem como alguém que ame o contratador não gostar de Chica. Enquanto isso, o próprio JF investiga rastros dos quilombolas e novamente fala sobre intensificar a segurança para combater o roubo de diamantes. Enquanto isso, Dona Maria conversa com Quiloa. Ele diz que vai falar com um contrabandista para comprar os diamantes roubados. Maria diz que quer acompanhá-lo porque daí ela pode confrontar Chica. Enquanto isso, na vila, Dom Duarte empresta Jerônimo e um mapa para o Dom Félix, para ir em busca desse cravo perdido num carregamento. E eles partem em viagem. Zé Maria tem uma puta ideia, ele sugere que Chica passeie pelo arraial, toda produzida de fidalga, para inspirar o povo a respeitá-lo, tipo uma limpeza de imagem. Enquanto isso, Paulina segue desconfiada sobre o galo milagroso que salvou seu irmão. Ela tá certa de que isso foi obra de Chica. Martim não tá tão certo assim e ele vai até a igreja agradecer a Deus por ter sido salvo e em contra das dores. Ela diz que se sente culpada pelo duelo e pede para que Martim pare de insistir nela pelo bem de sua vida. Quiloa e Maria vão até o encontro daquele traficante e Quiloa quer trocar os diamantes roubados por armas para fazer um levante do quilombo. Eles quase são pegos pelo contratador e Amaro. Amaro então aproveita a chance de conversar com o contratador e fala de novo sobre a tal mãe d'água. O contratador diz que gostaria sim de vê-la para crer. Ele então escuta um barulho no mato e persegue Quiloa e Maria com seu cavalo, enquanto Amaro consegue ver Clara novamente. Mas quando o JF volta, ele não vê nada, então não acredita. Dona Bem-vinda e Violante dão continuidade ao seu plano. Bem-vinda diz que Violante tem que negociar com Dom Duarte para que faça o contratador comprar a mucama do agrado deles, que seria a melhor candidata para o seu plano. Zé Maria pede a Martim conselhos sobre o casamento, e Martim já chega perguntando: Já se deitou com algum macho? Zé Maria jura que não. E Martim diz que o melhor remédio para Zé Maria seria se encontrar com uma mulher, e diz que vai arranjar isso para ele. Enquanto isso, Chica sai toda linda para o seu passeio e vemos os rostos de muitos moradores do Tijuco desaprovando. Ela tá tão feliz e sorrindo e acenando para todos. Nesse momento, Úrsula solta uma frase que sintetiza toda a jornada de Chica. A escrava está desfilando, feito rainha. Muitas pessoas têm desprezo e alguns acham isso um desplante, mas as moças ficam maravilhadas com as roupas e joias de Chica. Os oficiais do Tijuco tão putos porque o contratador tá longe, então eles não podem fazer nada contra esse disparate. Capítulo 24. Violante fica à beira de um ataque vendo aquela cena de Chica desfilando, principalmente porque ela tá vestindo as joias que o contratador tinha dado para sua ex-noiva. Micaela tenta aconselhá-la a perdoar, mas ela já está tramando contra Chica e pede a uma de suas mucamas que vá até a janela jogar um urinol cheio em cima da coitada. Enquanto isso, a Violante vai pra rua fingir que é uma boa moça pra não levantar suspeita. E assim acontece. E no momento em que Chica, toda emporcalhada, vê Violante, ela tem certeza de que foi obra dela. Infelizmente, isso abre margem para que todos do arraial joguem coisas em Chica e a xinguem. Ela fica muito constrangida e Rosa, ao seu lado, fica apavorada. É uma cena bem triste, mas Chica vai pra casa o mais altiva que consegue e encontra o contratador na estrada a caminho de sua casa. Envergonhada, ela pede para que o contratador não a toque, já que tá imunda, mas mesmo assim, ele a conforta em seus braços. Eles vão para casa e ele vai segurando a mão dela o caminho todo e depois lhe dá um bom banho. O contratador diz que a vinda de sua madrinha será de grande ajuda para Chica, então Chica dá uma lacrada. A Chica de antes morreu. Esse povo agora há de conhecer quem é Chica da Silva. Na próxima cena, finalmente conhecemos Luiz Felipe, o irmão mais velho de Violante. Ele encontra uma estranha tenda cor-de-rosa na estrada com um mucamo vestido como fidalgo em frente. Esse é Malé. Ele explica que ele e sua sinhá, Marquesa Carlota, também iam pro arraial, mas aconteceu uma desgraça. Essa tal de Carlota é a madrinha do contratador que vinha. Ele conta também que foram assaltados por escravizados que os acompanhavam durante a noite. Luiz Felipe se dispõe a ajudar, mas o empregado pede para que ele espere até a Marquesa acordar. Na casa dos Cabral, Violante e o pai riem de Chica, que segundo eles teve o que merece. Micaela diz que ela foi muito altiva, e Violante pergunta como ela ousa defender Chica. Xavier concorda com a madrasta e ainda a defende da bronca de Violante e do pai. E ainda pede para que sua irmã esqueça Chica de uma vez. Violante diz que não carrega sentimentos de vingança e que graças a Deus já esqueceu o que o contratador lhe fez. Eita, como é bondosa. Na casa de Das Dores, eles combinam a data do casamento e ela pede para que Bonifácio espere ela terminar o enxoval, já que ela quer fazer o próprio vestido. E o noivo lhe dá um anel que foi de sua mãe para honrar o compromisso. Mais tarde,
Dona Cel conforta a filha, dizendo que os pais sabem o que é melhor para o casamento dela. Das Dores diz que tentará ser feliz. Enquanto isso, o pai de Das Dores diz a Bonifácio, o noivo, que ele cuidará de Martim de uma vez por todas. Quilô e Maria chegam ao quilombo depois de passarem o resto do dia coitados. Severina conta a Maria o que aconteceu no passeio de Chica, e Maria fica agoniada pela filha. Enquanto isso, na casa do contratador, Rosa diz a Chica que ela está diferente, e ela responde: Esse povo que afrontou eu ainda há de ajoelhar nos meus pés. Lá na tenda rosa, Luiz Felipe perde a paciência, já vai anoitecer, e finalmente ele conhece a Marquesa. José Maria se prepara para o seu encontro de coisas de macho com Martim. Ele diz ao amigo que preferia ir visitar Chica para consolá-la, e Martim diz que ele precisa cuidar de si mesmo. Zé Maria então diz que está apreensivo sobre não conseguir desempenhar o que precisa ser feito. Martim diz que isso é impossível, porque é a natureza de um homem. Luiz Felipe se oferece para levar a Marquesa em um dos seus burricos, enquanto o mucamo dela iria a pé. Ela diz que prefere viver e morrer naquela beira de estrada do que ir a qualquer lugar montada num burro. Luiz Felipe dá um jeito. Martim pede para falar com Benguela a sós, antes do rolê de Zé Maria. Ele pede para que ela ensine o Zé a ser homem. E ela diz: Mas ele nasceu dessa maneira. E do nada a taberna se enche, chegando Xavier, Santiago e Amaro. Geral meio que dá uma tirada de sarro com Zé Maria ficando de risinhos. Os três cabeça mole vieram para pagar a aposta pro Xavier e pedem ajuda de Jacobino, que diz que nem a mulher mais perdida fica sem nada, porque é pecado. E para piorar a história pro lado do Zé Maria, o Sr. Pereira também chega ali e fica sabendo que o homem que vai casar com sua filha gosta de frequentar esse tipo de lugar. Já no quarto, Benguela tenta chamar a atenção de Zé Maria, mas ele fica claramente desconfortável. Violante vai até a hospedaria falar com Dom Duarte e Bem-vinda. Ela diz para ele que ofereça a mais bonita e mais ambiciosa escravizada ao contratador por um preço bem baixo que ela vai acabar cobrindo. O Duarte, que também não é flor que se cheire, logo entende o plano de Violante e aceita. Durante a noite, Chica sai para falar com seus orixás, Oxalá, Ogum e Oiá. Ela promete que ninguém jamais vai espizinhá-la de novo. O povo todo há de temer Chica da Silva. Enquanto isso, Zé Maria e Benguela estão só no carteado. Maria Benguela diz que vai guardar o segredo de Zé Maria, mas pergunta de novo se ele não quer tentar nada. Ele diz que ela tem um coração muito nobre, mas recusa. Quando sai do quarto, Zé Maria recebe aplausos da taberna. O Sr. Pereira fica putaço dizendo que ele tá botando a sua noiva em risco de contrair doenças venéreas. E dá uma bronca nele ali na frente de todo mundo. Na manhã seguinte, a Marquesa Carlota chega ao Tijuco com Luiz Felipe, que reencontra seu amigo de infância, Martim. Luiz Felipe diz a Martim que na corte muitos acham injusta a condenação de seu pai, o ex-contratador. E Martim fica feliz ao saber disso. Quando chega em sua casa, Luiz Felipe conhece Dona Micaela, sua madrasta, e já rolam uns olhares ali meio comprometedores. Capítulo episódio 25. O pai fica muito feliz ao ver Luiz Felipe após 10 anos, e eles convidam a Marquesa para entrar. Violante já vai paparicando a Marquesa e conta logo que é ex-noiva do contratador. Mas eles ficam ali brevemente e logo vão para casa do próprio contratador. Lá, Carlota encontra o enteado e logo após conhece Chica. A Marquesa elogia sua beleza. O Sr. Pereira conta a fofoca de que viu Zé Maria lá na taberna e Joaquina fica taradona ao saber que seu marido é super viril. Bem-vinda verifica a escravizada que vai ser vendida ao contratador, Almerinda, e diz que ela é bem ambiciosa e terá uma vida longa, perfeita para o plano. E na hospedaria, Zé Maria conta a Martim que nada aconteceu na noite anterior, e Martim diz que tem pena dele, mas quer ajudá-lo. Na casa dos Cabral, Luiz Felipe é gentil com Micaela, e ela diz a ele que seus irmãos não a respeitam tanto, principalmente o Violante, que tá lá no andar de cima falando com Bem-vinda sobre o plano. A bruxa lhe diz que dará um banho em Almerinda que fará com que o contratador se apaixone. E logo já pula para a cena do contratador comprando Almerinda. Ele verifica os seus dentes e elogia. Mas o JF desconfia do preço baixíssimo que o Dom Duarte deu a ele. Ele acaba aceitando o negócio. E também adquire Damião e Jacinto. Esses dois vão dar trabalho. A Marquesa e Chica trocam farpas enquanto Zé Maria chega. E assim que Zé e Chica ficam a sós, ela confidencia que não confia muito na Marquesa. Assim que comprada, Bem-vinda passa a receita de como Almerinda vai passar um chá no contratador, usando um perfume que ela fez com umas ervas. Martim procura Benguela novamente e pede para ela tentar insistir em ajudar o Sr. Zé Maria. E como ela não é boba, aceita. Amaro pede ao contratador dispensa para entender os mistérios da Mãe d'Água. E enquanto isso, Zé Maria tenta ensinar Chica a comer com talheres.
A Marquesa acaba se metendo e Chica se esforça para agradá-la. Posteriormente, ela vai receber os novos empregados da casa. Jacinto e Damião se apresentam, mas Almerinda fica meio acuada. E Chica já começa a desconfiar, perguntando por que o contratador escolheria uma mulher tão bonita. Capítulo 26. Chica fica contente que agora terá mais gente para chamá-la de Sinhá. Mal sabe ela que sua mãe, Dona Maria e Quiloa estavam ali mocados no mato e puderam ver a cena toda de Chica recebendo novos escravizados. Maria fica super revoltada e tenta ir embora, mas Quiloa insiste para que ela fale com Chica. Lá no regimento, o sargento Mor vai até o capitão Mor pedir uma ocupação para seu filho Luiz Felipe. Emanuel responde que falará com o contratador. Enquanto isso, o próprio Luiz Felipe está brincando com seu irmão mais novo, Carlos. Violante diz que fazia tempo que ninguém brincava nessa casa, e Luiz Felipe retruca dizendo que os irmãos não gostam muito de brincar com Carlos. Violante defende que todos são muito ocupados. Luiz Felipe conversa com a irmã dizendo que soube de tudo o que ocorreu, e pergunta por que ela não vai embora do arraial para não sofrer mais com as fofocas. Talvez ela até conseguisse arrumar um novo pretendente. Violante diz que não vai embora porque ela ainda há de se casar com o contratador. E Chica reencontra Maria e Quiloa. Maria renega Chica após achar que o contratador fez a cabeça dela. Ela diz que não tem mais filha. À noite, o contratador volta para casa e descobre que Chica não está. Ele manda Jacinto atrás dela. Antes de Chica voltar, a Marquesa e o contratador têm uma conversa. Ela diz que ele está cometendo uma loucura e que tem que acabar logo com isso. Quando Chica retorna para casa, ela acaba escutando a conversa atrás da porta. Entra intempestivamente e vai pro quarto. Almerinda aparece convenientemente e oferece um banho ao contratador, mas ele dispensa. Conversando a sós, ela diz chorando: Eu não tinha diamantes nem riqueza, mas tinha meus irmãos de cor, e agora eu só tenho o seu amor. Eles trocam juras de amor e o contratador promete que nunca vai deixá-la. Damião e Rosa discutem na cozinha. Ele diz que não quer cozinhar para Chica porque só cozinha para Branco. Enquanto isso, Dom Duarte pede a mão de Paulina a Martim, sem que ela saiba, e Martim diz que prefere consultar a irmã. Paulina chega bem na hora, e Martim explica para ela que não quer sua irmã de sangue fidalgo se casando com alguém vulgar como um comerciante de escravizados. Paulina discorda e diz que vai aceitar o pedido sim, e ela diz para ele cuidar da sua própria vida. Isabel vai até o quarto de Das Dores perguntar se ela ficou chateada porque Isabel disse no jantar que queria o anel que ela recebeu de presente do pai pelo noivado. Das Dores não parece se importar muito. Isabel pergunta por que ela tá tão triste, e pergunta se ela ainda pensa em Martim. Das Dores responde: Eu não penso em mais nada. As mulheres não têm direito de pensar nem de sentir. E enquanto isso, na taberna, Amaro e Santiago jantam juntos, conversando sobre a viagem que Amaro fará para procurar a mãe d'água. Xavier aparece e menciona a aposta deles. Jacobino diz que já encontrou uma mulher sim, que está disposta a ficar sem nada, mas há uma questão de preço. João Fernandes pede para que Chica prometa ficar com ele, mesmo que ele tome uma decisão que vai desagradá-la, e eles fazem o tal do Love Love. E enquanto isso, a Marquesa fica desgostosa pelo afilhado tê-la desafiado. Paulina vai até a hospedaria dizer a Dom Duarte que aceita sim o seu pedido e encomendar um vestido de noiva com Elvira. Elvira deve estar faturando, né, porque tá todo mundo casando. Xavier finalmente vai ver uma mulher sem roupa como ele tanto queria. Mas a moça tem uma condição: Xavier tem que se despir primeiro. E ele acaba sendo beitado, não era bem o que ele esperava. E ele acaba saindo correndo pelado da taberna, virou chacota. Na casa dos Pereira, Joaquina fica triste porque Zé Maria não tem a visitado, ocupado com as encomendas de perucas de Chica. O pai dela diz que ele deveria estar na taberna se divertindo, isso sim. Joaquina então fica aos prantos e sai correndo da sala. Depois disso, Grácia tenta consolar a irmã, e Joaquina diz que vai permitir que Zé Maria lhe dê um beijo antes do casamento. Assim, talvez ele queira visitá-la mais. E conta pra irmã dessa tal de serpente dos homens. Mano, ela começa a falar isso à torta e direito, ela é muito safada. Enquanto isso, Martim entra escondido pela janela do quarto de Das Dores. E outra pessoa que sai escondido de fininho é Chica, que na calada da noite vai pedir pra Jacinto acompanhá-la até o mato. Episódio ou capítulo 27. Dona Cel quase pega Martim dentro do quarto de Das Dores, mas ela sai sem suspeitar. Martim vira pra Das Dores e fala que só vai sair quando ela disser que não o ama. E tasca um beijo nela. Luiz Felipe encontra Xavier acordado de madrugada. Ele conta ao irmão mais velho que sofreu uma troragem. Luiz Felipe diz que logo Xavier vai encontrar uma mulher que o ame. Ele diz então que não ama sua noiva, que o espera lá longe, mas que já teve um amor por uma meretriz. O contratador acaba acordando no meio da noite e nota o sumiço de Chica. Ele vai procurá-la pela casa e acaba encontrando a Almerinda. E ele aproveita para dar uma cheirada no cangote dela. Esse contratador também é um safado.
Das Dores insiste para que Martim vá embora, mas ele a convence de que essa pode ser a última chance deles, e eles acabam praticando o tal do Love Love. No quilombo, Killua é consagrado o novo rei, e Chica chega bem no meio da festa. Ela veio pedir perdão a todos, especialmente a sua mãe. Killua diz pra Chica voltar pro seu contratador, e Chica dá um fecho nele dizendo que veio pela mãe, não por ele. Ela afirma que ama o contratador e que não pode fazer nada a respeito. Maria diz que a rejeita mais uma vez e manda que ela vá embora. Severina, que é a mão direita do rei do quilombo, começa a apedrejar Chica, e os outros a seguem. Mandinga é o único que consegue fazer com que parem. Ele diz que quem tocar em Chica chama desgraça para todos. Ele também relembra que foi Chica quem avisou sobre o último ataque ao quilombo. Jacinto a protege e leva embora em seu colo, entregando-a direto para os braços do contratador desmaiado. Maria chora vendo a filha partir nesse estado. Na manhã seguinte, Das Dores se arrepende de ter se entregado a Martim e sente que atentou contra a própria família. Martim parece indiferente quanto ao seu sofrimento devido à moralidade e diz que quer fugir com ela para se casar. Das Dores concorda. Jacinto vai até o Dr. Lourenço chamá-lo para tratar de Chica. Nossa, o doutor faz um tempo que não aparece, né? É, desde o duelo. Lourenço examina Chica e deixa alguns remédios, mas ela não quer contar a ninguém quem foi que a atacou. A Marquesa dá um cutuco no contratador perguntando por onde Chica andou para que isso lhe ocorresse, e a chama de ingrata. Enquanto isso, Dona Bem-vinda vê em suas magias que a poção de amor no perfume de Almerinda já tá chamando a atenção do contratador. E ela diz que em breve vai ocorrer algo. Ela vê lágrimas e desespero, tanto de Chica quanto de Violante, mas ela também vê algo que não consegue entender. O contratador questiona Chica novamente sobre onde ela foi à noite, e ela acaba contando a verdade, e diz que não pertence a nenhum dos mundos. O contratador diz a ela que confie nele, e ele a fará respeitado. Joaquina oferece um selinho ao José Maria, dizendo que é isso que ele mais quer, mas na verdade é ela que tá muito afim. Zé Maria não curte muito, e quando tá indo pra casa, ele cai numa arapuca feita por Martim, que colocou Benguela no rio para fingir que estava se afogando. E quando Zé Maria vai salvá-lo, ele é agarrado. Ele então passa a pedir socorro. Esse homem não tem um segundo de paz. Na casa dos Cabral, a Marquesa visita Violante novamente e diz que está muito frustrada com o contratador, mas que acredita que o reinado de Chica está chegando ao fim graças a Almerinda. Episódio 28. João Fernandes conversa com Luiz Felipe sobre como combater o roubo de diamantes nas lavras. Ele planeja fazer um estudo detalhado das produções das bateias. Luiz Felipe concorda em ajudá-lo e elogia a beleza de Almerinda. Lá no Rio, Benguela desiste de ajudar Zé Maria, e Dom Duarte acaba vendo a cena toda e tira sarro da cara do peruqueiro. Das Dores vai se confessar ao Padre Aguiar sobre o que acabou fazendo com Martim, e diz que está pensando em se churrascar. Dom Félix e Jerônimo realmente encontraram o cravo, e Amaro encontra Clara. Almerinda atrai o contratador e ele lhe dá um banho, mas quase como se soubesse a distância, Chica chama ele, impedindo que o pior aconteça. Enquanto isso, Amaro tenta se aproximar de Clara e é impedido pelo homem que a protege. O Padre Aguiar aconselha Das Dores a casar-se com Martim para reparar o seu erro, lembrando que a castidade antes do casamento era de suma importância para a dita índole de uma senhorinha da época. Ele sugere casar Das Dores e Martim em segredo antes que eles fujam para tirá-los do pecado. Mas o clima de alívio de Das Dores dura pouco, porque logo chegam Dom Duarte e Paulina para marcar o casamento. A Marquesa volta para casa e Damião pede para que ela faça com que o contratador o venda para outro dono. Ele se recusa a cozinhar para Chica porque ela não é branca, e Chica escuta. Ela ordena que ele seja punido com 10 chibatadas. Rosa tenta repreender Chica por castigar um dos seus irmãos de cor, e Chica diz que ele não merece respeito, pois tem vergonha da própria raça. Félix e Jerônimo finalmente vão pegar o cravo, mas ele é atacado por uma moça que o estava observando. Ela tem uma aparência meio selvagem, mas está vestida com roupas normais. E muito suja. Ela tava dando um pau no coitado do Félix, mas o Jerônimo aparece e daí 2 contra 1 não tem como. Damião é castigado no pátio e a Marquesa parece incomodada com seus gritos. O contratador pergunta o que está acontecendo. E Chica responde que o castigo foi devido a ser desrespeitada. Amaro retorna ao regimento com notícias e diz que viu sim a mãe d'água para Santiago e Macário. Santiago encontra um cabelo loiro nas roupas dele e eles aceitam como uma prova. Zé Maria vai até a casa de Chica e o contratador diz que ele pode subir para vê-la no quarto. A madrinha acha muito estranho e o contratador diz com naturalidade que Zé Maria nem é homem, querendo dizer que não há risco dele ter algum caso com Chica nem nada do tipo. A madrinha então pergunta como o contratador permite
permite que um sodomita frequente a sua casa. E o contratador responde que ele não é ninguém para julgar. Ainda solta um: viva e deixe viver. Joaquina conta a Úrsula sobre a investida com seu noivo, e Úrsula aconselha ela a deixar o beijo mais intenso. Talvez um beijo com a língua bem dado não seja tão pecaminoso assim. Zé Maria pergunta como Chica está. Ela diz que se sente muito triste. Zé diz que sente o mesmo. Ela fala que os dois não têm lugar no mundo. Zé Maria concorda, Chica diz: então somos parecidos. Mas Zé Maria responde: nós somos diferentes, dona Chica. E o mundo não gosta de quem é diferente. Essa cena é de cortar o coração, mas ao mesmo tempo é muito bonita, pois reforça os laços dessa grande amizade. Maria sai do quilombo não se aguentando para ir falar com Chica, e Quiloa a aconselha a não ir, já que ela tinha renegado a filha mais de uma vez. Mas Maria diz que falou tudo aquilo da boca para fora. Quando viu Chica sendo apedrejada daquele jeito, ela sentiu uma dor muito forte. Eu sinto de longe o sofrimento de minha filha. Quiloa então permite que ela vá. O padre Aguiar pede a Martim e das Dores para que fujam logo, mas Martim diz que precisa esperar até o casamento de sua irmã. O padre decide então que pelo menos se casem logo e marca a cerimônia para o dia seguinte. A Marquesa novamente vai atazanar o juízo do contratador e pergunta se ele realmente ama Chica. Ela o aconselha que se case com o Violante e mantenha Chica para si em outra casa, para manter as aparências. O contratador pergunta se ela não tem vergonha de tal proposta e diz: eu não sou hipócrita a ponto de casar-me com uma mulher amando outra. Rosa ajuda Maria a falar com Chica. E Maria diz que renega sim a vida de Chica, mas que a ama, e pede que ela fique junto da mãe no quilombo. Chica pede a mesma coisa, para que Maria fique ali com ela na casa, e ela será protegida pelo contratador. Mas Maria diz que vai passar a odiar Chica se ficar morando ali. Elas se despedem, e Maria diz que ficará esperando-a para sempre. Mas Chica responde que suas vidas se separaram, e não podem mais ficar juntas. Enquanto isso, Jerônimo e Félix conseguem prender a garota selvagem. Eles tentam ser gentis com ela, e a moça começa a falar um monte de coisa que ninguém entende. A menina Isabel dá uma outra oferenda ao santo, um bolo, e Úrsula revela finalmente que já tem um pretendente para ela: Xavier, o filho do Sargento Mor Cabral. Isabel diz que não gosta muito da ideia não. Falando no Sargento Mor, Amaro leva aquele fio de cabelo de Clara que ele conseguiu como prova para pedir suporte ao regimento. O sargento dá uma zoada nele e pede um tempo para pensar. Maria, quando voltava para o quilombo, é surpreendida numa caçada e capturada por jacobinos e seus cães. Na casa do contratador, JF elogia os dentes de Almerinda. Capítulo 29. Chica pega os dois no pulo, mas não diz nada. No dia seguinte, Maria é entregue ao seu dono, o Sargento Mor, que a tinha adquirido com Chica anteriormente, lá naquele leilão dos bens do antigo contratador. E quando Chica foi entregue ao JF, a mãe dela acabou fugindo. Xavier pede um sinal para a Santa. Úrsula chega ali na hora e diz que tem uma fidalga interessada nele, mas ela só vai se revelar quando souber de sua intenção. Ela então pede uma prenda, uma joia ou alguma coisa assim. Úrsula aconselha que seja um anel. Chica pergunta para Rosa se ela acredita que Almerinda tem olhado para o contratador com outros olhos. Rosa conta que desconfia dela sim. A viu passando um perfume antes de servir a comida no jantar. E ela sempre tá de gracinha sorrindo por aí. Chica então confirma suas suspeitas e ela chama Jacinto, pedindo para que ele dê um jeito em uma pessoa. Enquanto isso, o Sr. Pereira conversa sobre coisas de macho com Zé Maria, que foi até a casa dele. Ele pede para que o noivo controle sua virilidade e também demonstre interesse em trair a esposa. Violante recebe Maria em sua casa e resolve mantê-la agrilhoada por ser uma fujona. Micaela aconselha Violante a enviar Maria como presente para o contratador. Ela parece pressentir as maldades cozinhando na cabecinha da enteada. Jerônimo e Félix fazem o caminho de volta para o arraial com o cravo e aquela moça. Ambos ficam de coração partido em ter que levá-la à força, mas Dom Félix diz que esse é seu dever cristão. A Marquesa vai de novo visitar Violante e elas trocam fofocas sobre Chica e o contratador. A Marquesa pergunta se Violante aceitaria casar-se com o contratador, mesmo estando com Chica em outra casa. Ela, com a maior cara deslavada, responde: talvez. Martim e das Dores se encontram às escondidas novamente no quarto dela, para outro love-love e um pedido de casamento. Joaquina dá um jeito de escapar com o seu noivo, dentro da casa dela, e novamente lhe rouba um beijo, mas Zé Maria fica claramente desconfortável de novo. A mucama de das Dores, Fátima, vê Martim saindo de fininho da casa de madrugada. Chica diz a JF que desde que a sua madrinha chegou ele tá diferente, e que a Marquesa não parece gostar dela, mas o contratador tenta tranquilizá-la. No dia seguinte, Amaro aproveita e mostra a prova que conseguiu de Clara para o próprio contratador, e ele permite que Amaro monte guarda no rio
para encontrá-la com alguns dragões. Enquanto isso, Almerinda vai se banhar no rio e é interceptada por Jacinto. Severina e Quiloa conversam sobre o sumiço de Maria. Quiloa diz que quer avisar Chica, mas Severina é contra, pois ele é o rei. Quiloa diz que vai pedir então ajuda para Mandinga. A dona Micaela novamente aconselha a enteada a soltar Maria para evitar ter atrito com Chica. Violante diz que prefere acabar com ela, para fazer com que Maria se arrependa de ter dado a luz a Chica. Zé Maria acorda indisposto e diz que quer romper o noivado, o que faz com que a dona Bem-vinda simplesmente capote no chão. Fátima resolve ir até o Capitão Mor para contar sobre a invasão de Martim à casa, lembrando que ela já tinha contado os segredos de Das Dores antes pro pai. O Capitão Mor diz que se pudesse já teria dado um fim ao casal. À noite, Chica se arruma toda pro contratador e diz que tem um presente para ele. Jacinto então aparece mostrando os lindos dentes de Almerinda em uma bandeja de prata. Ontem ouvi o senhor dizendo que gostava deles, então quis lhe presentear. O contratador pede para que ele suma com essa bandeja e a Marquesa fica completamente desconfortável. Chica sobe pro quarto. A Marquesa pergunta ao enteado até quando ele vai permitir os caprichos de Chica. O clima fica super tenso. O contratador dá uma alforria para Almerinda e pede para que Malé atire do arraial o mais rápido possível. Eu só fiquei pensando como é que ela ia arrumar qualquer emprego com nenhum dente na boca e o rosto deformado. Rosa consola Almerinda, que chora sem parar na senzala. A esse ponto, a própria Rosa já se vê como uma figura materna de Chica e diz que nunca pensou que a sua Chica fosse capaz de uma crueldade dessas. Rosa diz que Almerinda atentou contra Chica, mas que mesmo assim ela não consegue acreditar no que tá vendo. Almerinda continua chorando, dizendo que nunca mais poderá sorrir nem falar direito. Rosa conclui: Chica tá com o diabo no corpo. No quarto, enquanto tirava suas joias, Chica escuta o contratador saindo de casa a cavalo no meio da noite. Capítulo 30. O Capitão Mor conta a Dona Cel sobre Martim, e ela diz que bem que ficou desconfiada. O Dr. Lourenço acorda a Dona Bem-vinda do desmaio, e ela faz um puta gaslight com Zé Maria até ele prometer que vai se casar sim. Chica entrega uma joia enorme para que Rosa entregue a Almerinda. Assim ela poderá se manter com esse dinheiro. Rosa responde que uma joia não paga o sofrimento da jovem. Depois aparece Mandinga para dizer a Chica que sua mãe foi capturada. Ela fica completamente aflita. Minha mãe nas mãos da sinhazinha Violante. Só pode ser castigo. O karma veio a galope dessa vez. Capitão Mor vai até Jacobino para encomendar a desvida de Martim, mas como eles conversam na taberna, Maria Benguela acaba escutando. O pessoal da hospedaria tá reunido com Dona Bem-vinda, se divertindo. Quando Martim chega, ela fica toda obscura e enigmática. Ela diz para Martim que pegue sua irmã e vá para casa, e não saia durante a noite, mesmo que tenha muita vontade. O contratador vai espairecer jogando pedras em um lago e começa a pensar em Chica. Ele acaba trombando com Luiz Felipe, que também passeava à noite. O contratador pergunta o que Luiz Felipe escolheria entre o amor e o dever, e desabafa um pouco. No dia seguinte, Úrsula e Xavier se encontram na igreja, e ela fica com o bracelete que ele deu de presente para sua pretendente. Ela faz o mesmo esquema com Isabel, pedindo um presente para seu pretendente de novo. Dom Félix retorna ao arraial com a mulher que encontrou no mato, lá na hospedaria. E assim que eles soltam a garota, ela o ataca novamente. Mas a presença de Dona Bem-vinda parece acalmá-la. Jacinto acompanha a Almerinda até a casa de Violante e conta o que aconteceu. Violante manda um caoa lá, fingindo que mal a conhece, e dá uma única unidade de moeda de ouro para ela, mandando que vá embora. Violante então decide marcar Maria com ferro quente, com um F de fujona. Micaela tenta intervir, mas não tem sucesso. O padre Aguiar casa Maria das Dores e Martim em segredo. O contratador e Chica passam a noite em claro separados. E de manhã, a Marquesa vai até o escritório do contratador para falar com ele, cobrando-lhe uma decisão. A Marquesa manda um gaslight ali dizendo que ele tá muito fragilizado por esse amor que mais parece uma doença. Ele não precisa tomar nenhuma decisão agora, mas deveria voltar a se encontrar com o Violante. A presença dela pode acalmar o coração de João Fernandes. Luiz Felipe chega em casa e acaba escutando a gritaria de Maria. Luiz Felipe arranja um jeito de tratarem das feridas de Maria. Após casados, Martinha das Dores se despedem. Ela diz que os pais desconfiam dela, mas que Fátima é de total confiança para passar recados. A Marquesa visita Violante e conta toda a fofoca sobre Almerinda. Elas dizem que Chica tem sangue ruim. Violante se faz de difícil, dizendo que o contratador a decepcionou muito, mas a Marquesa insiste. Então Violante finge que não queria, mas daí acaba fingindo que aceitou, e a Marquesa fica achando que a convenceu sozinha. O Dr. Lourenço, Félix e Zé Maria conversam sobre a moça selvagem. Dona Bem-vinda diz que se ela for tratada com carinho, logo ficará dócil. Violante chega para falar com a bruxa e dá de cara com essa moça. E ela solta um Que é isso? no quarto.
Violante conta a Bem-vinda o que aconteceu com Almerinda. Ela pede um feitiço para quando encontrar o contratador, para que ele volte a se interessar por ela. Dona Bem-vinda diz que a chegada da selvagem ajudará eles a conjurarem um demônio a seu favor, e explica que ela tem uma alma pagã, uma mulher comum que está com espíritos selvagens das trevas em seu corpo. Seu poder é incalculável. Episódio 31. Félix entrega o cravo na casa dos Pereira, e Graça fica super feliz. Enquanto isso, no rio, Amaro e Santiago escutam um cantarolar e seguem o som para encontrar Clara. Micaela se interessa pelas leituras de Luiz Felipe e pede para que ele leia para ela em voz alta, já que ela não sabe ler. Luiz Felipe diz que não gosta muito desse costume, e com as luzes da razão, muitas mulheres já sabem ler. Micaela responde: Essas luzes ainda não chegaram no arraial, Sr. Luiz Felipe. Ele então decide oferecer-se para ensiná-la a ler. Micaela fica encabulada. Isabel faz um lenço de presente para o seu pretendente, mas quando vai entregar acaba trombando com o senhorzinho Xavier, e eles discutem. Ele ainda não sabe que ela é a pretendente misteriosa. Ofendida por ter sido chamada de criança, Isabel aceita uma dica de Úrsula para parecer menos reta. A selvagem fica putaça das ideias ao ser forçada a tomar um banho. Martim dá uma moeda a Fátima para que ela ajude das dores a fugir. No mato, Amaro e Clara ficam juntos, lembrando que ela não tem muito discernimento desde a grande tragédia que lhe ocorreu lá no começo. Ela só fica rindo e dançando e brincando na água e comendo. Fátima novamente vai até o Capitão Mor contar sobre a fuga de Das Dores. O contratador volta para casa e Chico o recebe de forma calorosa, mas ele diz que não pode agir como se nada tivesse acontecido. Ele dá um esculacho nela pedindo para se portar como a sua senhora se quiser ficar ao lado dele. Chica fica sem palavras e muito agoniada. Mesmo assim, ela consegue dobrar o contratador, que diz: Tenho raiva de mim por gostar tanto de vosmecê. A marquesa observa da janela e fica desapontada com a reconciliação do casal. Malé a aconselha a não afrontar tanto o afilhado. Ele diz que foi criado na corte e serviu até o conde da barca. Esse personagem vai ser muito relevante lá na frente. A marquesa pergunta o que deve fazer então, e Malé lhe dá a ideia perfeita para um plano que fará com que Chico envergonhe o contratador na frente de todos. Bem-vinda, a selvagem e Violante fazem uma sessão de magia. Dona Bem-vinda oferece o corpo da moça a Lúcifer e ela desmaia. Violante recebe um amuleto que fará com que o contratador se apaixone por ela. Dom Duarte conta a Paulina que recebeu uma notícia. Clara teria ido de vala durante a viagem, que aconteceu lá no episódio 3. Mano, ela tá todo esse tempo sem receber notícias da irmã e quando recebe é uma puta fake news. Martim então diz a Dom Duarte que vai precisar da ajuda dele para cuidar de Paulina e da bodega quando estiver longe. O Capitão Mor combina com Jacobino a localização aonde Martim estará, para que ele seja finalizado essa noite mesmo. Mas ele recomenda que Jacobino o leve para longe de sua casa, para não dar muito na cara. Clara deixa Amaro adormecido e vai embora com seu protetor, insistindo para que ele não machuque o dragão. Macário encontra Amaro ali adormecido. Martim e Paulina se despedem e ele pede desculpas a Dom Duarte por não ter ido muito com a cara dele no começo. Das Dores pergunta a Fátima se ela não tem nenhum recado de Martim. Fátima se desespera e conta a Das Dores que ele fez muito mal. Ela diz que contou tudo ao pai de Das Dores, e ela entende as condições de Fátima e pede para que ela só corra para avisar Martim antes que seja tarde demais. Enquanto isso, Martim fica lá esperando na esquina da casa de Das Dores, e Jacobino se aproxima por trás dele na escuridão. Episódio 32. Jacobino surpreende Martim e o sequestra. O Capitão Mor e Manuel intercepta Das Dores na porta. Ele bate nela e a humilha na frente de toda a família. Ele diz que ela vai se casar sim com Bonifácio, pois Martim já nem está mais vivo. Amaro conta a Macário que foi hipnotizado pela Mãe d'Água, que o fez adormecer. Eles então saem à procura de Santiago, que sumiu. Jacobino levou Martim para longe da vila, mas Benguela o seguiu. Ela fica desesperada, tentando impedir, e então Macário, que procurava Santiago, aparece. Ele impede o desvivimento de Martim, prontamente atingindo Jacobino com sua arma. Paulina acorda assustada no meio da noite, com um mau pressentimento. O machado que ia tirar a vida de Martim acaba caindo sobre ele e causando um grande ferimento. Benguela tenta tratar de suas feridas com fumo e encontra um desconhecido que passava por ali, pedindo para que chame Quiloa, o rei do Quilombo. Ela diz aos dragões que Martim não pode voltar à vila, nem ficar ali no mato, onde Jacobino pode enviar alguém para acabar com o serviço. Enquanto isso, Jacobino vai pedir ajuda de Dr. Lourenço. Amaro e Macário encontram Santiago atado a uma árvore. Amaro confessa que foi ele mesmo que prendeu Santiago ali, porque achou que a Mãe d'Água não apareceria se ele estivesse acompanhado. Meio que era verdade isso. Santiago diz que rompe sua amizade com Amaro, e Macário fica agoniado querendo voltar lá para resgatar Martim. Só que quando ele menciona Benguela,
Santiago diz que sabe que ela deve ter suas razões para não querer que eles voltem ao arraial. Eles resolvem então só guardar segredo. E estranhamente, Clara aparece ali pros três. Macário, que estava presente durante o abuso, reconhece a moça. Quiloa chega depressa. Ele reluta em ajudar Martim, já que foi criado em sua casa. O ex-contratador era muito severo com seus escravizados. Mas Benguela é muito esperta e vence ele no argumento, dizendo para que ajude Martim por ela, já que ela é uma ótima informante, contando as informações que escuta dos dragões na taberna sobre os ataques ao quilombo. Quiloa diz que eles cuidarão de Martim se Benguela descobrir quem é o comprador de diamantes, o cara que nunca aparece nos encontros de negociação com o rei. Quando Benguela volta para a taberna, Jacobino a ataca, sabendo que foi ela quem o seguiu. Mas a Benguela manda um puta caô e o velho acredita, ainda mais com um chamego no combo. Na casa dos Cabral, Luiz Felipe conta a Violante que ficou muito triste ao ver Maria ferida. Ele diz que mal reconhece a irmã, que era uma criança super gentil e sorridente, agora é uma mulher amarga e cheia de dores. Ele diz que mesmo assim a ama, e Violante diz que se ela o amasse, não defenderia Maria, que ajudou Chica a enfeitiçar o contratador, o que é mentira. Ela diz que Luiz Felipe nunca vai compreender as feridas que ela carrega por ter sido abandonada, que são bem piores do que a marca de ferro no braço de Maria. Durante o café da manhã no dia seguinte, entre alfinetadas, a Marquesa sugere uma festa, e JF parece gostar da ideia, mas Chica diz que não pode comemorar enquanto sua mãe estiver sofrendo na casa de Violante. O contratador diz que vai pensar para resolver os dois assuntos. Santiago, Amaro e Macário juram não contar nada sobre Clara nem Martim a ninguém. Lá no quilombo, Severina trata de Martim e pede para que alguém chame Mandinga para ajudar. Fátima pede perdão a das dores e a moça só quer notícias sobre Martim. Jacobino conta envergonhado ao Capitão Mor que não sabe se Martim sobreviveu ou não. Enquanto isso, a Marquesa conta a Violante que o contratador aceitou encontrá-la no rio. E Micaela avisa Luiz Felipe que aceita aprender a ler. Agora ela tem a permissão do marido. Mandinga chega no quilombo para tratar Martim, mas diz que a sua alma já tá quase fora do corpo. Enquanto isso, Violante e o contratador se encontram na beira do rio escondidos. Capítulo 33. O contratador elogia Violante, então pede para que ela lhe venda a mãe de Chico. Violante diz que não vende não porque ela quer machucá-la, quer que sinta na pele toda a dor que Violante sente. O contratador volta para casa e diz a Chica que não pôde comprar sua mãe. Ela fica ainda mais agoniada. Na aula de religião, Úrsula sugere a Joaquina que mostre o seu colo ao noivo, para ver se ele tem capacidade de olhá-la com os olhos de um bebê. O Sr. Pereira dá a nova missão ao Sr. Félix, a última das 3 que ele precisava cumprir para poder cortejar a filha dele, Graça. Ele quer uma escravizada para lhe servir com serviços de gente boa, mas que nunca tenha sido tocada por um homem. Violante volta do passeio no rio completamente doidinha e vai castigar Maria no tronco. Micaela sai correndo para chamar Luiz Felipe na esperança de que ele consiga pará-lo. Xavier e Úrsula se encontram na igreja e ela pede mais provas do interesse dele para sua pretendente, que com certeza a moça vai acabar embolsando. O padre visita das dores e ela novamente só pede por notícias de Martim. Úrsula usa aquele mesmo golpe com Isabel de novo, pedindo mais uma prenda para o seu pretendente. O padre Aguiar vai até Paulina, ver se ela sabe o que ocorreu com o irmão, mas nada ela tem a dizer e fica muito aflita. Santiago e Macário se encontram na mata. Eles vieram os dois com a mesma ideia de procurar a mãe d'água sem que Amaro saiba. Chica, acompanhada de Jacinto, se encontra com Quiloa. Pergunta sobre a arca de diamantes roubados do contador Felisberto, lá do começo. Quiloa diz que não gastou nada ainda, e ela propõe que eles dividam igualmente. Ela diz que usará sua parte para salvar sua mãe, mas Quiloa diz que simplesmente não tem como. Mesmo que todo quilombo fosse a guerra, não seria um paro para os oficiais, ainda mais desarmados e fracos como estão. Luiz Felipe impede o castigo aleatório que Violante ia desferir em Maria. E do nada chega Xavier anunciando que Chica vai invadir a casa pelo portão da frente, e é isso que ela faz com a ajuda de Jacinto. Assim que entra, ela manda que soltem sua mãe. Luiz Felipe concorda e Violante começa a chamar pelo pai dela. Dona Micaela impede que Xavier vai chamar o pai, já que quando ele não está, Luiz Felipe é a autoridade máxima da casa. Chica diz que veio buscar a mãe e quer só ver o que Violante vai fazer para afrontá-lo. Chica aproveita que Violante tá numa sinuca de bico e fala que ela nunca terá o contratador e nem o seu amor. Violante até chega a erguer o chicote para Chica, mas Luiz Felipe impede que ela bata. Chica então resgata sua mãe, que chora ao ver ela toda corajosa enfrentando Violante. Chica diz que mesmo sendo renegada por Maria, ela a ama e vai protegê-la para sempre. Padre Aguiar pede para que Úrsula dê as notícias sobre Martim para das dores, e ela revela que também viu o casamento secreto deles. Zé Maria encontra sua noiva às escondidas,
e a pedido dela. Eles fazem ali uma safadeza oculta, com ela mostrando o colo desnudo e Zé Maria simplesmente capota de susto. Violante vai falar com Bem-vinda, putaça da vida, porque o feitiço não funcionou. Quando ela encontrou o contratador na beira do rio, ela tinha aberto um saquinho que tinha ervas e não sei o que. Bem-vinda explica que algumas almas são como a água, o feitiço se espalha, mas outras são como o fogo, ele queima qualquer magia. Mesmo assim, ela dá outro amuleto a Violante, dizendo que vai ajudar. Úrsula conta má notícia sobre a possível desvivência de Martim para das Dores, que diz que tá até enjoada de angústia. Úrsula começa a desconfiar, e mais tarde conta isso ao seu tio Padre Aguiar. Chica leva sua mãe para casa, e a Marquesa fica bastante irritada, dizendo que isso é roubo e que Chica será punida. Dona Cel diz a das Dores que ela terá que continuar o noivado com Bonifácio. Desde que ela soube que a filha tinha se deitado com Martim, ela começou a tratá-la muito mal e isso vai piorar. O Sargento Mor vai até o contratador da parte do roubo de Maria. Ele e o Capitão Mor exigem que Chica seja castigado. Capítulo 34. O contratador dá uma puta gaitada na cara dos dois Tonhão e diz que foi bem feito, que ele tinha que ter vendido Maria quando o contratador solicitou. O sargento Mor então retruca: presente se dá quando tem vontade. O contratador diz que vai pagar uma compensação e vai ficar por isso mesmo. Ele fica lacrando e lacrando em cima do capitão e do sargento Mor, dizendo que eles têm que entender quem é que manda ali no arraial. Rosa cuida dos ferimentos de Maria na casa do contratador e diz que agora ela será muito bem tratada, mas Maria diz que só não vê a hora de fugir. Chegando em casa, o JF, em vez de punir Chica, pois ela o tirou de uma situação espinhosa, onde ele estaria meio que refém do Sargento Mor. Enquanto isso, o Sargento Mor vai consolar Violante, que se faz de coitada, dizendo: Ah, meu pai, o senhor é o único homem que me quer bem nesse mundo. Luiz Felipe e Micaela interrompem. Luiz diz que deixou Chica levar a mãe para defender a honra de Violante, que seria feita de chacota nessa situação complicada. Violante diz que se sente muito magoada e injustiçada por Luiz, mas ele pede perdão e ela acaba cedendo por carência. Enquanto isso, Zé Maria também tá chorando e é consolado por Elvira. Ele diz que a noiva tem um braseiro embaixo das saias, e Elvira diz que tentará fazer com que Joaquim não desista desse casamento. Enquanto isso, Maria é recebida pelo contratador, que diz que deseja que ela seja apenas uma companheira para Chica. Mas Maria pede com todo respeito que ela só quer ir embora. Não quer ser servida por seus irmãos e nem quer luxo nenhum. O contratador então a coloca numa armadilha, dizendo que se Maria tentar fugir de casa, ela será tratada como fugitiva e vai tomar chumbo. Além disso, todos os escravizados da casa também serão eliminados, tendo ajudado ou não ela a escapar. Enquanto isso, Félix pede ajuda a Dom Duarte para conseguir completar a sua tarefa com o Sr. Pereira. Duarte responde o mesmo que Jacobino: é uma missão quase impossível e se eles encontrarem uma pretendente, vai ser muito caro. Úrsula se encontra com Joaquina para outra aula e percebe que seu plano não deu certo, pois Zé Maria foi extremamente respeitoso com ela. Elvira então chega e diz que tem um assunto muito sério para tratar com Joaquim. O contratador João Fernandes diz que vai ter festa sim, para que o povo aprenda a respeitar Chica. Mas a conversa é interrompida quando Paulina vem para falar com Chico, lembrando que elas são meia-irmãs. Paulina vem pedir ajuda para saber do paradeiro de Martim, e revela que sabe que foi Chica quem interviu no duelo. Chica acaba mandando Paulina embora, mas fica visivelmente abalada com essa visita. Enquanto isso, Martim tá indo de arrasta lá no quilombo mesmo. Nenhum tratamento parece ser efetivo. Quilô então decide chamar o Dr. Lourenço, que confia porque foi ele quem tratou os ferimentos de Chica no episódio do ovo quente. Elvira acaba exagerando na fica, dizendo que Zé Maria é casado e tem outra família fora do arraial. Joaquina desmaia com a notícia. Das Dores é obrigada a ver seu noivo Bonifácio, e o padre é chamado na casa para marcar o casamento. Chica ouve atrás da porta do quarto da Marquesa de Malé. Eles estão rindo juntos sobre seus modos, e ela começa a entender o plano deles. Na casa de Das Dores, Isabel deixa cair uma das laranjas que estava usando no vestido, e o clima fica bem tenso. Os Pereira reunidos pedem explicações a Elvira. Ela diz que pode ser verdade, mas também pode ser mentira. Joaquina revela que o Sr. Zé Maria tomou liberdades com ela e agora está desonrado. Elvira percebe que é tudo uma mentira, mas ela não tem como dizer nada e percebe a grande cagada que fez. O Dr. Lourenço é capturado por Quiloa em uma emboscada e levado para o quilombo vendado. Ele então trata do ferimento de Martim e acaba escutando sobre a fuga enquanto Martim tinha um devaneio de febre. Enquanto isso, o Sr. Pereira vai pedir explicações a Zé Maria mirando uma arma nele. Na pressão, Zé Maria diz que sim, é casado e foge da hospedaria. A mulher selvagem ataca o Sr. Pereira para defender
o amigo. Das Dores então diz que acha que tá grávida e pede para que o padre a case com Bonifácio para proteger seu filho. O padre Aguiar recusa casá-la, já que na igreja ela já está casada. Mesmo que Martim seja desvivido, eles precisariam de provas ou teriam que esperar por anos. Capítulo 35. Isabel é punida recebendo palmadas na frente de todos. Bem-vinda conversa com o Sr. Pereira e trata do ferimento dele após o ataque, e o assegura que o casamento vai acontecer sim. Enquanto isso, a Marquesa vai conversar com Violante sobre a festa e a obriga a ir. Ela acaba passando um golpe na criatura, convencendo-a de comprar suas joias. Amaro desconfia de Macário e Santiago, e com razão, né, já que eles estão fazendo o que ele suspeita mesmo. Das Dores confessa a Fátima que já tá casada e esperando um bebê. Fátima diz que irá falar com Mandinga para dar um sumiço nesse filho dela. Durante a noite, Zé Maria vai até a casa de Chica pedindo por ajuda. E ela dá uma gargalhada da situação. Ela o pressiona para dizer em qual time ele joga, afinal de contas. E ele confessa que ama mulheres, mas não para se casar. Também fala que nunca esteve com ninguém. Chica responde: O senhor não sabe que tá perdendo. Chica diz que Zé Maria ainda há de encontrar um homem que o ame como ela encontrou o contratador, e aceita abrigá-lo em sua casa por quanto tempo precisar. Ele diz então que fará o máximo para ajudá-la a se portar bem na sua festa. O Dr. Lourenço passa a noite no quilombo tratando de Martim. No dia seguinte, ele diz que acredita que ele irá sobreviver. Elvira conta o que aconteceu na casa dos portugueses para todos na hospedaria. E o Dona Bem-vinda fica putaça com ela e diz que é melhor Elvira andar na linha agora. E do nada, a garota selvagem elimina o gato de Dona Bem-vinda, comendo o coitado. Convencido por Fátima, Mandinga concorda em ajudar Das Dores. Isabel cobra a Úrsula por não tê-la ajudado com o negócio das laranjas, e ela continua o esquema dos presentes para os pretendentes, dizendo a Isabel que Xavier a presenteou com uma cruz de madeira. Bem-vinda começa a perguntar por aí o que aconteceu com seu gato. Fátima leva um preparo de ervas para resetar o útero de Das Dores, mas ela não consegue tomar. Então Fátima diz que vai voltar a pedir conselhos para Mandinga. Violante vai falar com Bem-vinda e a bruxa sugere um outro encantamento mais complexo, que requer uma peça de roupa de Chico. Na casa dos Pereira, Graça suspeita da história de Joaquina e diz que ouviu por aí no arraial gente falando que Zé Maria é chola. Ela toma um tapa na cara do pai e Joaquina diz que ela tá só com inveja, porque ela nunca conheceu um homem tão viril como o Sr. José Maria. Mandinga pede ajuda a Chica sobre Martim e Das Dores, e Chica diz que não pode fazer muito porque o pai dela é o Capitão Mor, mas pede que Mandinga vá checar no quilombo se Martim ainda está vivo, e começa a bolar um plano. Martim finalmente acorda no quilombo e tenta atacar Quiloa, querendo fugir dali. O gigante acordou. Ele diz que não se esqueceu de que Quiloa foi o causador da desgraça de sua família. Severina o acalma e então pergunta a Quiloa sobre os diamantes do contratador Felisberto, mas ele diz que não sabe de nada. Malé tira sarro da cara de Chica, mas antes dela cobrir o bichinho de Xingo, Dona Bem-vinda e Elvira chegam. Chica defende Zé Maria, dizendo que ele não deve se casar, já que não quer. E Bem-vinda faz uma cena de novo, dizendo que não tem mais pra que viver se ela não vai ver o neto se casar. Capítulo 36. O Sr. Félix pede ajuda a Mandinga para encontrar o que precisa para cumprir a sua missão. E Jacobino fica sondando no mato para ver se encontra Martim, mas acaba encontrando o Dr. Lourenço. Na casa dos Cabral, Violante revela que vai à festa do contratador sim, e geral fica meio sem entender. Félix mostra a Bem-vinda o que aconteceu com seu gato, e ela confronta a selvagem sobre isso, revelando que através dos olhos do gato ela podia passear por todo o arraial. Mas ela acaba perdoando a moça e redirecionando seu ódio para Chica, por ter dado abrigo a Zé Maria. Ela diz que usará de demônio por demônio até acabar com Chica. Fátima tenta dar força a Das Dores para seguir com a farsa do noivado até elas encontrarem uma solução para a situação toda. Dom Duarte, caindo de bêbado, tenta agarrar Paulina dentro da bodega e leva uma paulada na cabeça para se defender. Chica mostra ao contratador como já está aprendendo e João Fernandes apresenta Luiz Felipe a Chica e Zé Maria. Gente, é muito engraçadinho a Chica tentando falar toda chique, ela parece uma criança imitando um adulto. Maria manda ela parar de imitar os outros igual Marara e conta que Martim tá vivo. Ela não quer que Chica fique se metendo a ajudar Das Dores. Chica diz à mãe que ela já tem um plano. Nós vamos matar Das Dores. Dona Cel dá um fecho em Mandinga por ele ficar saindo demais sem permissão. E Mandinga diz a Fátima que eles precisam encontrar logo suas liberdades. Ele precisa ajudar o seu povo com os orixás. E então faz uma pergunta indiscreta a ela. Fátima diz que não teve muita escolha sobre seu próprio corpo. Então Mandinga diz que conhece um homem que vai pagar muito bem por uma moça virgem. Ele tem um plano para fazer com que Fátima se passe por uma moça pura.
então eles poderão dividir o dinheiro. Enquanto isso, Chica também explica o seu plano à mãe. Eles usarão ervas que induzem a um sono profundo para parecer com uma desvida. E depois do enterro, Martim e Quiloa resgatarão das dores do túmbalo. Maria pede novamente para Chica não se meter nisso. Enquanto isso, Paulina pede ajuda a Dom Félix para ver se o Duarte não foi de vala. Infelizmente, ele só desmaiou. Paulina diz que prefere não contar o que aconteceu, mas pede para que Félix entregue o anel dela a ele, dizendo que o noivado tá rompido. Enquanto isso, Micaela e Violante trocam farpas. Violante diz que acredita que ainda tem chance de se casar com o contratador. Micaela diz que isso pode ser apenas a sua imaginação, e Violante a expulsa do quarto. Quiloa tenta fazer amizade com Martim, mas ele manda um... Não me dirija a palavra não. Quiloa diz que eles são mais parecidos do que Martim pensa, pois os dois estão afastados das mulheres que amam. O Capitão Mor e Jacobino conversam. Jacobino conta que viu o Dr. Lourenço no mato, e isso o levou a acreditar que poderia estar tratando de Martim. Ele pede então uma carta branca para fazer com que o doutor fale. Fátima vai falar com o tropeiro Félix para saber sobre esse emprego. Amaro pega Santiago e Macário caçando a mãe d'água durante a noite. Os três discutem, e Santiago defende que ela sendo uma moça perdida, eles devem pedir ajuda ao contratador. Macário é contra, porque ele sabe muito bem quem Clara é e por que está nesse estado. E Amaro é contra por ter ciúmes de perdê-la. Mas mesmo assim é o que os três fazem. Foda-se, o Santiago é mais protagonista que vocês. Úrsula diz a Isabel que irá revelar a Xavier que ela é sua pretendente misteriosa durante a festa do contratador. E depois disso, a Santinha vai até a cozinha comer escondida. Ela acaba escutando uma conversa entre Das Dores e Mandinga. Mandinga revela a Das Dores que Martim tá vivo e diz que Chica os ajudará, mas que Das Dores precisa ir até a festa na casa do contratador para saber sobre mais detalhes. Capítulo 37. O Sr. Félix fica tão feliz com ter conseguido encontrar o que estava procurando que ele vai todo doidinho das ideias de madrugada para gritar na frente da casa dos Pereira. Graça fica radiante. Dom Duarte tenta se desculpar com Paulina e recebe um... Não fale comigo, eu o desconheço. Ela permite que ele a acompanhe à festa, no entanto, para provar o seu recado. Violante recebe as joias da marquesa que comprou. Xavier desconfia, mas Violante deixa claro que foi ela quem insistiu em comprar. Mais tarde, a Marquesa e Malé conversam sobre como eles vão mal financeiramente, e aquela coisa toda do roubo foi mentira. Dona Bem-vinda encontra Violante para pedir que ela consiga um tecido de Chica, unha ou cabelo, já que ela não vai à festa por desgosto do fim do noivado de Zé Maria. Mas Violante a convence a ir. Maria e Chica discutem porque Chica gostaria que ela se vestisse bem para a festa, mas Maria teima e diz que nem a alforria ela recebeu do contratador, então Chica desiste. O contratador oferece um conjunto de joias à Marquesa, mas Chica acaba gostando muito delas e ficando. A Marquesa e o contratador vão receber os convidados e só depois chega Chica revelando seu belo vestido e peruca dourada. Violante fica putaça e xingando, mas Micaela diz pra ela manter as aparências. Violante então vai até Chica pra cumprimentá-la e até a chama de querida. A Marquesa menciona que Chica deveria dançar, e ela tenta tomar coragem. José Maria até a incentiva. Chica aproveita para separar Das Dores da família para que elas possam conversar a sós. Úrsula também separa a menina Isabel da família e vai buscar Xavier para eles se encontrar. Chica explica seu plano a Das Dores. Ela deve tomar o chá e se fingir de falecida. Assim ninguém vai persegui-la e poderá fugir. A única problemática desse plano é que se Martim não resgatá-la a tempo, ela pode bater as botas de verdade. O contratador agradece a vinda de Violante e oferece para levá-la para tomar um ar. Luiz Felipe acha super estranho ela se atirando para cima de um homem casado, mas o pai dela apoia, pois ele acredita que Violante ainda tem chances com o contratador. Micaela chama seu marido para dançar, mas o sargento Mor passa as honras ao filho, Luiz Felipe. João Fernandes dá em cima de Violante mesmo, e ela questiona por que ele quer sua amizade, já que tem o amor de Chico. O contratador diz que alguns amores são como fogo, ardem e queimam, mas a amizade é como água e sacia a sede. Que papinho é esse? Chica repara quando eles voltam juntos pra dentro de casa, e ela diz que vai esganar essa lagartixa. Zé Maria diz pra ela segurar a onda. Luiz Felipe faz elogios a Micaela e então diz: Perdoe-me. Por um momento eu quase esqueci que era minha madrasta. Micaela agradece, dizendo que faz muito tempo que não é elogiada. O sargento Mor então toma o lugar do filho na dança. Xavier, quando nota que a Isabel ri da cara dela, e ela diz que nunca teve interesse por ele mesmo. Então eles finalmente percebem que caíram no urubu do Pix. Félix e o Sr. Pereira fazem um acordo sobre o encontro dele com a moça pura. O Sr. Pereira encontra Zé Maria escondido comendo melancia, e diz que se ele não se casar vai perder a alma ali mesmo. Estranhamente, o Dom Duarte aparece para
para salvar Zé Maria. Xavier e Isabel vão confrontar Úrsula, mas ela diz que já é tarde porque doou as joias para uma obra de caridade e manda eles não ficarem fazendo alarde, senão vai dar ruim pros dois. Enquanto isso, Damião dá em cima de Maria e diz que ela tem a cara muito amarrada. Maria não esconde a mágoa pela filha querer pertencer ao mundo de quem lhes faz tanto mal. Zé Maria agradece a Dom Duarte, mas ele lhe retribui agarrando o coitado dizendo muitas feiuras. Zé Maria foge confuso e Chica tenta confortá-lo, mas não há tempo. A Marquesa a pressiona para dançar novamente. Chica e o contratador se juntam na dança, mas ela tá tão nervosa que cai um tombaço. E todos riem da cara dela. Capítulo 38. Chica se levanta chorando e faz o melhor que pode para manter a compostura. Então ela diz a Violante: Era isso que Vosmecê queria, não é? Se acá nessa terra parecemos bichos, é porque somos tratados como animais. E ela ainda disse pra Violante aproveitar muito para rir agora. E veremos quem rirá por último. Ela tava até indo bem quando resolve tacar um sapato em Violante. E é aí que Violante faz sua jogada de mestre. Ela entrega o sapato de volta dizendo que assim como Cristo lhe dá a outra face. E vai embora. Essa festa virou um enterro. Geral vai embora. Até o contratador. E nessa confusão, Bem-vindo aproveita para pegar uma das luvas que Chica atirou no chão enquanto discursava. Enquanto isso, no quilombo, Martim continua se tratando. E Quilô recebe um convite para encontrar o comprador de diamantes roubados. Ele descobre que o comprador misterioso é Jacobino, e Quiloa toma coragem para falar com ele. Jacobino, como capitão do mato, explica que não persegue com quem ele faz negócios, e Quiloa fica bastante desconfiado. No entanto, Jacobino faz a paga e diz que comida e armas chegarão depois. Ele também aproveita para perguntar se Quiloa não viu Martim escondido no mato. Quiloa nega. Malé e a Marquesa riem do sucesso de seu plano. Então Chica aparece e descasca os dois. Ela diz a Marquesa: Vosmecê é pior que Chupim, que bota os ovos nos ninhos dos outros, e depois come os ovos do dono do ninho. E o passarinho do ninho é os que chocam o Chupim. Ela então coloca Jacinto para pressionar a Marquesa a fazer as malas e levá-la de carroça para o meio do arraial. E dá seu fecho final dizendo: Marquesa de merda. A Marquesa Carlota até tenta dar um caô desmaiando, mas Jacinto é mais vivo e pega ela no pulo. Ela não tem outra alternativa senão obedecer Chica. Na casa dos Cabral, o pai de Violante a elogia, mas Micaela conseguiu ler o seu capricho direitinho. E quando vai se trocar no quarto, ela percebe que começou a nutrir sentimentos por Luiz Felipe. Em sua carência, ela vai pedir afeto pro marido e é rejeitada. Xavier pede conselhos para Santiago sobre o que fazer quando for enganado por uma mulher. Xavier diz que ele deve fazer com que ela pague bem caro. Zé Maria consola a Chica e a Marquesa vai embora da casa. O contratador encontra Macário chorando, ao se lembrar do que fez a Clara. Ele diz que é por remorso, e o contratador promete ouvi-lo como um homem comum, e não um braço da lei. Então Amaro confessa: Participei de um ato de violência contra uma mulher, na fronteira. O contratador fica muito bravo falando que isso é um crime e que não se desonra nenhuma moça dessa maneira. Macário diz que só fez o que todos estavam fazendo e é meio chocante ouvir ele contando isso com essa naturalidade. Ele também revela que essa vítima é a tal da Mãe d'Água, que ficou assim por causa disso. O contratador diz que vai pensar como resolver isso. E mais tarde, a Marquesa pede asilo na hospedaria de Bem-vinda. A Dona Cel vem repreender das dores por ter subido no quarto de Chica. Ela não quer que elas façam amizade. Quiloa volta pro quilombo e conta a Severina quem é o comprador de diamantes. Ele diz que precisa de um espião. Severina diz que a mãe de Chica será uma boa espiã. Fátima vai até a Mandinga para que ele lhe entregue o kit para dar o golpe se passando por virgem. Úrsula e o tio conversam. O padre diz que Chica deveria ser mais humilde. E Úrsula dá uma lacrada em cima dele. Só porque dança o menueto melhor ou pior que os outros, ela não merece ser feliz? Xavier chega quando o tio de Úrsula sai e chama ela de tinhosa. Diz que ela deve devolver as joias e ameaça contar tudo o que aconteceu se ela não concordar em encontrá-lo na mata. O Sr. Félix arranja o quarto secreto de Bem-vinda para o Sr. Pereira e Fátima e os deixa a sós para praticar os atos. Chica e o contratador caminham juntos para se resolverem. Ela diz que foi tudo uma obra de Violante e da Marquesa. O contratador não acha que sua madrinha faria nada para prejudicá-lo. Chica conta que expulsou a Marquesa e o contratador diz que isso foi longe demais. Ele também conta a ela que decidiu casar-se com Violante e manter Chica apartada em outra casa. Capítulo 39. Chica diz que não vai aceitar ter o contratador pela metade. Ela diz que ele terá que escolher, ou vai tê-la por inteiro, ou não terá nada. Ele diz que ela já é dele, eles trocam um beijo, e então o contratador diz que vai sim se casar com Violante e vai embora. Úrsula vai em um encontro com Xavier, e ele diz que ela tem que fazer o que ele mandar, senão ele vai contar pra geral. Ela diz que só vai se submeter às suas vontades para proteger o seu tio do choque.
Xavier então pede para ver os joelhos dela e Úrsula aceita. Ele diz que isso foi só o começo. Úrsula tá se fazendo de difícil e desconfortável, mas ela parece na verdade estar se divertindo bastante. O contratador encontra Violante na igreja, e eles conversam e se beijam brevemente. O JF compara os 2 beijos que recebeu e percebe o erro que está cometendo. Enquanto isso, Violante se sente mal por ter beijado um homem na igreja. Zé Maria tenta consolar Chica. Ela diz que perdeu o contratador e agora não tem mais nada. Zé Maria diz que já gostava dela antes de se assinhar, e ela sempre terá um abrigo na sua hospedaria. Quiloa revela que Chica está ajudando das dores e Martim fica putaço. Ele continua dizendo que não roubou diamante nenhum e até jura. Martim diz que se descobrir que isso é mentira, ele mesmo manda Quiloa de arrasta para lavar a honra de sua família. Não sei como, se esse homem não luta nada. Das Dores prova seu vestido de noiva com a mãe, e Dona Cel percebe que ela engordou. Das Dores então revela que está esperando um filho de Martim, e Dona Cel diz que é melhor ela rezar, senão o pai dela vai dar um fim nisso tudo. Isabel confronta Úrsula e lhe oferece um trato, pedindo para que ela dê um jeito de fazer com que Xavier se interesse por ela em troca de seu perdão. Xavier, por sua vez, pede conselhos novamente ao irmão Santiago. Ele fala que tá afim de 2. Uma é doce, mas é muito nova, e a outra é bastante ousada. Santiago diz para que ele fique com a mais honesta, mas que tente ver outra coisa além dos joelhos da Santinha. Micaela vai visitar Chica, que tá toda borocochô, e ela diz que se compadeceu de Chica, pois também sofre muito nas mãos do marido. Ela diz que gostaria de ter uma amiga, e que independente se Chica perder tudo ou não, ela continuará querendo ser sua amiga. Chica aceita. JF conversa com a Marquesa e diz que ficará sim com Chica, mas que gostaria que a Marquesa continuasse no arraial às suas custas. JF diz que tentou se casar com Violante, mas que ela tem a boca seca. Ele diz que irá partir em uma viagem e, no caminho de volta, já deve ter decidido. Macário encontra o contratador de novo e pergunta se ele pensou em alguma coisa para resolver o que será da mãe d'água. JF diz que não tem tempo para pensar nisso agora, mas pede que Macário capture a moça e deixe na casa dele. Macário, que é muito amigo da onça, pede para que o contratador leve Amaro em sua viagem para que ele não atrapalhe nada. O Dr. Lourenço trata de Martim novamente e diz que o casamento de Das Dores já foi anunciado. Os Pereira aceitam deixar Félix cortejar Graça. O contratador deixa uma procuração com o Capitão Mor para que ele fique no comando enquanto o JF estiver fora. Ele também pede para que Luiz Felipe gerencie seu dinheiro e cuide dos gastos de Chica. Inclusive, sugere que ele lhe ensine a ler. Violante repreende Micaela por ter visitado Chica, e Micaela diz que Violante não se conforma em ter perdido o noivo e que continua se oferecendo para ele. Violante lhe dá um tapa na cara, mas Micaela lhe destrói dizendo: Está fora de si, e só um homem lhe acalmaria os nervos. Mas que pena, me parece que vai morrer sem conhecer nenhum. Ela faz uma mesura e sai. Ícone. Jacobino intercepta o Dr. Lourenço na volta pro arraial e o sequestra. O contratador pede perdão a Violante por tê-la beijado na igreja e pede para que ela o espere, até voltar de sua viagem. Ela diz que tudo o que tem feito é esperá-lo, não por ela, mas porque sabe que o fará muito feliz. Nossa, como é boa. Capítulo 40 e último capítulo desse resumo. Chica recebe o contratador novamente. Ela diz que tá pronta para partir, e ele diz que não quer isso, e pede para que ela espere até que ele volte de sua viagem com uma decisão. Chica diz que não quer pensar em nada e só quer ir embora. O contratador diz a ela que tem que ficar por causa de sua mãe. Ele comprou Maria do Sargento Mor, e diz que se ela quiser mesmo ir embora depois que ele voltar, ele dará a alforria à sua mãe e elas poderão partir juntas. Maria se sente culpada, mas Chica diz que se ela não estivesse ali, o contratador arrumaria outra maneira. Zé Maria tenta incentivar Chica a ser positiva, e ela diz que ele tem razão. Quando o contratador voltar, eu vou recebê-lo como se recebe um rei. Hoje começa meu reinado. Nós há de fazer dessa casa a corte de Chica da Silva. A outra não. O Sargento Mor concorda com Violante que ela deve esperar pelo contratador. Ele diz que mesmo que Chica enfeitice os homens, essas paixões passam. Micaela tem uma ideia de aprender a ler junto com Chica, já que ela também gostaria, e Luiz Felipe concorda. Zé Maria diz que para transformar os escravizados de Chica em uma verdadeira corte francesa, eles devem primeiro se vestir como membros da corte. Ele diz que irá ajudá-los a aprenderem os modos e se tornarem bons lacaios. Jacobino faz uma retura ali com o Dr. Lourenço para saber o paradeiro de Martim, e logo conta sua descoberta ao Capitão Mor, que também está envolvido no esquema de comprar diamantes roubados. Nossa, isso me deixou pensando. Será que quando Jacobino pegou o noivo de Violante no tráfico de diamantes, ele resolveu se juntar a essa atividade? Aquele tal do Amadeu tinha falado ao pai de Chica, Caetano, que um holandês viria para tratar dos diamantes ou que eles enviariam um novo intermediário, sei lá. Mas isso nunca aconteceu. Enfim, Jacobino conta que deu cabo do doutor
e que espalhou seus pedaços pela mata. Isso deixa Emanuel enjoado. Félix traz as compras de Chica e logo chegam Luiz Felipe e Micaela. Chica pede a Luiz Felipe que lhe compre 3 novas escravizadas, uma branca e 2 pretas como ela. Maria diz que não existe escrava branca. Chica conta que ouviu falar que ali por perto tem uma moça que nasceu igual a ela, mas com a pele tão clara que se parece uma branca. Dona Bem-vinda usa adivinhação para Violante. Ela diz que precisará de anos para conquistar o contratador, que os 3, ela, Chica e o contratador, estão numa roda da fortuna, que pode girar tanto para cima quanto para baixo. Os encantamentos e amuletos podem ajudar a influenciar, mas nada para a roda da fortuna. Mesmo assim, ela oferece uma magia mais forte, e Violante pergunta se o preço não será muito alto e vai embora. Diz que tá ficando impaciente. Bem-vinda pede mais vermelha selvagem. Ela diz que está cultivando o ódio de Violante, mas que não pretende tão fortemente assim casá-la com o contratador. Se acontecer, aconteceu. Ela diz que tá usando o ódio de Violante e também pretende usar o de Chica para trazer o nascimento de um homúnculo, que usará como bem entender. Xavier e Santinha trocam farpas na igreja e ela diz que não irá mais mostrar nada pra ele debaixo de suas saias. Ele diz que então vai fazer ciúmes nela procurando Isabel. Chica aprende a escrever e ela toda contente mostra pra sua mãe. Muito fofas. Mandinga avisa Chica que Das Dores vai cumprir com o plano, e ela diz que ninguém pode saber do seu envolvimento. Violante fica putaça ao saber que Luiz Felipe tá dando aulas a Chica, e o pai o defende, dizendo que agradar o contratador é a única forma de prosperar no arraial. Violante tenta culpar Micaela, mas o pai e Luiz Felipe a defendem. O sargento Mor diz que Violante precisa aceitar que o contratador ama Chica, mesmo que pareça que ele tá se preparando para deixá-la, e Micaela dá outra lacrada dizendo: Minha cara Violante, eu não entendo por que quer que eu simpatize com Vosmecê. Nunca me tratou bem. Além do mais, Chica é muito melhor de índole do que Vosmecê. Violante reclama com o papai dela e Micaela toma um tapa na cara e é humilhada. Chica dá uma missão para Zé Maria. Ele deve ir até o quilombo com Jacinto para avisar Martim sobre o plano. O padre Aguiar reza por clareza. Ele não sabe o que fazer. Não pode casar Das Dores porque ela já é casada. Mas tudo indica que Martim já tenha secado o sabugo e ainda tem o fato dela estar grávida. Então ele pede um sinal para caso não deva celebrar esse casamento. Após estar pronta para se casar, Das Dores pede para que Fátima lhe faça um chá de ervas, fingindo que é para enjoo. Paulina pede ajuda ao sargento Mor para encontrar Martim, que não vê há semanas. E agora o Dr. Lourenço também sumiu. O velho diz que vai falar com o Capitão Mor sobre. Paulina diz que ela acha que o Capitão Mor tem interesse no desaparecimento do irmão. E o sargento diz: Mulheres são sempre exageradas. Úrsula reza para o Santo Antônio, que é o santo dos casamentos, para impedir que o tio case Das Dores. Ela pede que o santo intervenha para que ela não tenha que dizer alguma coisa. Enquanto isso, Das Dores toma um chá e vai para a igreja se casar. Ai, gente, olha a Ana de daminha, que fofa. No altar, Das Dores se desespera. O chá não parece ter efeito algum. E infelizmente acabamos o resumo por aqui. Eu espero que tenham gostado e em algum momento eu vou continuar. Esses resumos dão muito trabalho porque eu tenho que assistir tudo de novo, pausando, escrevendo o roteiro e tirando prints pra colocar aqui no vídeo. Então se vocês gostaram, por favor, hypem, compartilhem, curtam, comentem, façam de tudo pra valer a pena. Mesmo assim, eu me comprometo a terminar até o final. E depois disso, podem ter certeza que vão sair outros conteúdos sobre Chica. Então, pra ficar ligado, ativa o sininho. E se você quiser conversar comigo sobre a novela pelo Discord, é só se tornar um membro do clube. A gente tá tendo lives pros membros e também jogando junto às vezes. Por hoje é isso, e tchau!